Olá pessoal, boa noite. Vamos para mais uma live, mais um encontro gostoso, onde nós vamos trocar experiências sobre o momento de pandemia. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Dr. Maurício Serpa, que vai trazer para a gente algumas informações muito preciosas sobre o cuidado com a nossa saúde. Vou convidar o Dr. Maurício Serpa para fazer parte da nossa live aqui. Aqui. Vamos lá, fiz a solicitação, vamos aguardar um pouquinho ele se conectar aqui com a gente para poder estar conversando um pouquinho sobre... Oi, Maurício! Agora deu certo. Agora deu. Boa noite, tudo bem? Boa noite, obrigado por esse convitaço aí. Eu que agradeço, sei que seu tempo é extremamente precioso, principalmente nesse momento aí, né, que os médicos estão nessa linha de frente dessa batalha. E quero te agradecer muito por prontamente você topar de vir falar um pouquinho sobre esse momento comigo. Obrigada, tá? Imagina, prazerzaço. Obrigado você pelo convite. Que legal. Maurício, a pandemia chegou transformando a vida de todo mundo, né? O que nós tínhamos como incerto, hoje é mais incerto ainda, né? E a única certeza que nós temos é que nós temos que estar cuidando da nossa saúde, né? Da preservação, das centenas de recomendações que nós temos tido. Mas o que eu acho importante, não só da saúde, mas da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito. E aí, essa semana, eu vou fazer uma série de lives com profissionais falando um pouquinho sobre os cuidados com a saúde, com a mente e com a nossa alma. Legal. E você foi nosso querido, assim, que topou vir falar sobre a saúde dentro desse cenário. E eu queria que você me falasse um pouquinho sobre você primeiro, se apresentasse, porque algumas pessoas talvez ainda não o conheçam, e depois falar um pouquinho sobre o seu olhar aí com esse momento, sobre esse momento. Lu, mais uma vez, brigadão pelo convite, de verdade, de coração, foi um prazerzaço. Você sabe que você é uma pessoa muito querida, a família são pessoas muito queridas. Obrigada. Vamos lá, eu sou médico, minha formação, minha especialização foi clínica, eu fiz depois a subespecialização em cardiologia, atuei muitos anos na linha de frente aí em pronto-socorro, emergência, acho que praticamente dos 20 anos de formado, 10 anos eu fiquei só na linha de frente da emergência, e os outros 10 praticamente na parte de gestão. Realmente estamos vivendo um momento totalmente atípico. Eu acho que se hoje... a gente sempre falou de cuidados, preservar a saúde, mas hoje a gente está vendo o quanto é importante realmente a saúde. Principalmente quando a gente nota que nós somos muito mais vulneráveis do que imaginávamos. Quando a gente percebe que qualquer coisa, ainda mais uma coisa invisível, que nós não vemos, não palpamos, não tocamos, pode simplesmente derrotar de uma hora para outra. Então é fundamental. Parabéns pela iniciativa. Acho que saúde é tudo, é o nosso maior bem. E essa pandemia foi um mal, mas as pessoas estão mudando seus valores também. Eu acho que trouxe uma maturidade muito. Trouxe uma maturidade de forma muito grande em todos os aspectos. Na forma de convivência, na forma da gente trabalhar, na forma da gente se ajudar. Então, está trazendo uma certa maturidade. A gente está percebendo que a gente não precisa de tantas coisas assim, que a gente podia ter um pouquinho mais de tempo para nós mesmos. Agora, o simples fato de não conseguir sentar numa mesa com amigos, seja num restaurante, de um bar, ou ir no cinema com a tua família, a gente tem notado essa diferença. Hoje eu vi um post falando assim, ai, que saudade de dizer que eu estou com vontade de ficar em casa. Pois é. Nós mudamos nossos hábitos totalmente, né? Totalmente. Maurício, você sabe que quando eu fiz o convite para você, a gente vem acompanhando os números, né? Infelizmente, das mortes que têm ocorrido diariamente, aí divulgado pelas redes sociais. E eu estava numa esperança tão grande de chegar falando assim, olha, Maurício, nós estamos diminuindo o número, o que você acha? E eu fiquei super triste com a notícia do portal do G1, que eu li aquilo, eu reli, eu fui ver em outros para ver se não era
sei lá, uma fake news, que nós também estamos vivendo um momento de muitas fake news, né? Tristemente. Mas dizendo que hoje nós batemos um novo recorde de mortes em São Paulo. Nós passamos do patamar de 300 mortes no único dia. Então, assim, é um índice muito, muito preocupante, né? Muito ruim. Traz uma sensação de que nós não somos mais só índices, nós estamos tendo números, nós somos nomes, né? Nessa Exato. lista. E aí eu pergunto para você, Maurício, você como profissional da área, qual que é o seu olhar para esse momento? Assim, nós estamos vivendo que momento dessa pandemia? Vamos lá, Lu. Primeira coisa, acho que você tocou no assunto que são as fake news. Isso está gerando uma incerteza, uma insegurança em todo mundo. Nós estamos perdendo a confiança em tudo. A gente perdeu a confiança no governo, nas informações, em tudo. Isso é ruim, porque a partir do momento que você não tem confiança nos dados, fica todo mundo à mercê e refém, e principalmente fake news. Aí falar, pô, aconteceu isso, aconteceu aquilo, todo dia aparece uma cura nova, uma situação nova. Vamos lá. O número de 300 mortes por dia, primeira coisa, né? Nenhuma morte se justifica, nenhuma. Nenhuma. Eu sou pai, você é mãe. Se a gente perder um filho, para nós, é 1 Verdade. milhão de mortes. Então, assim, meu respeito a todos que passaram por isso ou que perderam seus familiares. Eu acho que a gente não pode subestimar essa situação. 300 mortes, se você comparar em 2018, o Brasil, nós tivemos no estado de São Paulo, 298 mil mortes em um ano. Se a gente for dividir isso, claro que essa estatística a gente não faz diariamente, mas vamos fazer uma conta grotesca e dividir isso em 12 meses, dividir em 30 dias. Estamos dizendo que morreram em 2018 em torno de 800 pessoas por dia. 300 pessoas, como as pessoas querem comparar, que eu acho que não se justifica perder uma única vida, realmente você fala, poxa, mas já morria bastante, já morria bastante. Qual que é o impacto verdadeiramente dessa pandemia, independente da morte? A velocidade do surto e a necessidade que você tem de uma internação hospitalar. Eu vou te dar um dado aqui. Existe uma coisa para a gente tentar equalizar o acesso de todo mundo aos hospitais, sejam públicos ou privados, que é o famoso giro de leito. O que é o giro de leito? Eu preciso que esse leito seja desocupado para que o outro ocupe. Certo. Um leito de UTI, ele é ocupado, em média, no Brasil, em torno de 2 dias. O coronavírus, ele faz um leito ser ocupado em torno de 10 até 15 dias. Isso já é um impacto violento. Você está dizendo, eu não vou ter acesso. Então, independente das pessoas trazerem só números de mortes, que é o que está trazendo, e é absurdo. Imagina assim, eu vou chegar hoje infartando na porta do hospital, não vou ter um leito, porque que eu possa ser atendido, não vou ter uma equipe disponível e nem equipamento, porque a velocidade do surto ela é muito rápida, a propagação é muito rápida. Mesmo que ninguém morresse, o colapso seria muito forte. Então, assim, esse número, infelizmente, a tendência ainda não é de baixa. Por quê? Nós estamos entrando no mês de inverno. A gente daqui a pouco... Um agravante aí, né? Um agravante. Nós já temos um fator sazonal chamado influenza, seja o tipo A e B ou seja o H1N1, eles são conhecidos nessa época do ano. Nesse momento, nessa transição, a gente vai ter 2 situações agravando partes respiratórias, o coronavírus e uma influenza da vida. Então, a tendência, tristemente, ainda não é de uma baixar os números. Eu também, além de médico, eu também sou empresário. Eu vejo muita gente defendendo o lado empresarial, defendo também. Sim. Tem pessoas que comentam, mas o que vai morrer mais? Empresas, depois pessoas ou pessoas, depois empresas? É triste, mas de alguma forma a gente vai ter que ter um olhar no sentido de como que a gente vai atender essa população. Vamos esquecer de mortes. Como que a gente vai dar conta? Então, mesmo você pensando na rede pública ou na rede privada, independente se todas estiverem atendendo, a gente não tem capacidade para suprir a necessidade, né? Nós teríamos que dobrar a capacidade. Então, assim, não temos velocidade para isso. Não existem equipamentos, mesmo que você fala, Maurício, mas Brasil é um país rico, o estado de São Paulo é um estado rico, não tem como disponibilizar recursos, não tem equipamento no mundo.
Sim, nós estamos vendo esses dados aí e é uma coisa que realmente deixa todo mundo muito aflito, né? Exato. E uma reportagem que saiu na Cláudia desse mês, falando da linha de frente, uma das enfermeiras dava o depoimento dizendo que ela estava entubando com o último respirador e o desespero dela era saber que o próximo que chegasse ela não tinha como socorrer. Meu Deus. Eu acho que essa é a principal preocupação de todo o setor, né? Exatamente. Você imagina você ter que decidir quem fica ou quem vai, né? É uma linha de frente. E quando a gente volta, vamos voltar até para a parte da saúde pública, vocês não tinham um sistema público desafogado, sem uma espera. Você já tinha Sim. um sistema público com transbordo, com uma necessidade muito grande. Então, a partir do momento que você tem alguma coisa a mais, seja de 1, 10, 15%, significa alguém novamente deixando de ser atendido. Ser atendido. Ô Maurício, a gente percebe assim, como tudo virou coronavírus, Covid-19, muitas pessoas deixaram de fazer os seus tratamentos que já estavam em andamento, né? Até por medo de ir a um hospital e ser contaminado. Sem Você dúvida. não, como que você fala? O que você me fala desse momento assim que as pessoas não estão indo para se cuidar? Eu acho que existem dois problemas, tanto do tratamento da pessoa quanto do próprio sistema de saúde que não está podendo executar suas cirurgias que geravam renda para o próprio setor, enfim, Sim, né? sim. Como que você vê essa questão do pessoal estar com medo de ir para o hospital para outros tratamentos? Sem dúvida. Primeira coisa, a gente deveria ter separado esses fluxos. Quem são as pessoas que precisam, que já têm acompanhamento, doenças prévias, para que eles pudessem manter essa condição de tratamento. E aí eu deveria ter criado desde o início referências para onde eu vou direcionar os pacientes com suspeitas e vou deixar o Sim, outro lado para manter o atendimento. Eu sempre procuro espelhar e tentar entender quem fez melhor. E aí, quando você olha pelo mundo afora, a gente bate na Alemanha. A Alemanha, ela fez com muita maestria, tratou com muita maestria essa pandemia. Primeira coisa, ela rastreou o foco desde o início. Então, tá. peraí, vamos testar todo mundo? Vamos testar todo mundo? Você deu positivo? Quem é a tua família? Aonde trabalha? Com quem tem aproximação? Foi no foco. Ao mesmo tempo, paralelamente, não parou os tratamentos. Ninguém parou de fazer a quimioterapia. O cardiopata continuou indo no cardiologista sendo acompanhado do coração. Manteve-se as duas frentes. Para isso, precisa maturidade, precisa infraestrutura, precisa tomada de decisão com embasamento técnico. Nós começamos tardiamente a fazer as medidas, então nós geramos mais pânico na população do que propriamente segurança de uma situação que, olha, é ruim, é pesada, é uma situação muito rápida, mas temos aqui as soluções, temos solução não, temos o controle, Alguns meios, né? alguns meios. Não foi isso que aconteceu. Maurício, você comentou sobre a questão, as atitudes tomadas pela Alemanha, né? Eu estou muito errada num pensamento aqui, que assim, eu tenho pensado o seguinte: nós estamos gastando milhões com assistencialismo, o que eu acho que realmente é necessário nesse momento para muitas famílias. Mas Perfeito. se dentro dessas verbas nós tivéssemos direcionado para o teste, para poder ser rastreado, como fizeram na Alemanha, e um teste hoje, eu não sei exatamente, mas em torno de 280 a 300 reais, teríamos feito teste em todas as pessoas para que a gente tivesse realmente um número efetivo de pessoas que estivessem ou no estágio de contaminação ou já passado desse estágio, né? Exato. Não seria viável ter feito esta ação? Sem dúvida, sem dúvida. Teria que ter. Isso era a situação primordial no início. Rastreamento. Quando a gente fala de qualquer doença, você tem um perfil epidemiológico, seja por região, seja por pessoa, qual que é o sexo, qual que é a classe. Quando você consegue testar, identificar os focos, você consegue rastrear. Aí você integra informação. Opa, eu estou com um problema, sei lá, no norte do Brasil. Vamos verificar o tamanho da necessidade de leitos e para onde a gente pode direcionar essas pessoas que vão precisar de uma internação, uma ventilação mecânica, etc. E você vai acompanhando o percurso.
você vai desonerar, porque você não vai sair comprando equipamentos à torta e direita, você vai vendo Como está sendo feito. como está sendo feito, e que daqui a pouco Absurdamente. serão sucateados, tristemente, serão sucateados em breve. Então, assim, teria que ter sido feito. Esse momento dos testes também enfrentou uma situação, né? Não tinha, né? Não tinha. Não houve insumo para dar conta da necessidade mundial. Essa pandemia, Lu, só vai melhorar com vacina. Não tem outra medida Sim. a não ser a vacina. Nós estamos enfrentando agora um dilema que é, depois que eu tenho contato com o vírus, eu fico imune ou não? Um estudo bem recente mostrou que algumas pessoas não adquiriram barreira imunológica, o que quer dizer que elas poderiam ser reinfectadas novamente. E isso gera para nós uma insegurança enorme. Se isso começar a virar um looping de reinfecção, complicou tudo. Então, é uma coisa sem fim. Aí você fala só a vacina. Hoje, os primeiros testes aí realmente promissores e que grande probabilidade de daqui 3 a 4 meses a gente ter a vacina, são ótimos. O problema é o seguinte, 200 mil doses por semana. 200 mil doses por semana não atende à necessidade mundial. Mundial, sim. Então, o Maurício, vou voltar um pouquinho sobre o teste. O que são esses insumos que nossos laboratórios, que o nosso país não tem para poder dar conta da necessidade? O que são isso? Desculpa se eu estou sendo muito leiga no assunto. Não, nem um pouco. Imagina, é o reagente. Na verdade, a tecnologia hoje do teste, você tem 3 tipos verdadeiramente de teste. Você vai ter o PCR, você vai ter o teste rápido dos anticorpos chamado IgG, IgM, e você vai ter uma sorologia, que é um método por ELISA, que você tem o IgA e o IgG. Qual que é a diferença disso tudo? O teste rápido, que seria a linha de frente, o PCR para o cara que está sintomático, eu acordei hoje, não estou legal, amanhã fui num pronto-socorro, no hospital, numa clínica, eu poderia fazer um PCR e ser detectado logo no início. O PCR ele é bom numa janela de no máximo 10 dias e com o paciente sintomático. Só que você precisa, para todos esses testes, um reagente. Esse reagente significa que ele vai identificar o vírus ou a presença desses anticorpos. No caso do PCR, ele vai identificar a replicação viral. Esse insumo, ele não tem ainda a produção aqui no Brasil. Começaram alguns laboratórios, mas numa escala muito pequena. A gente ainda depende totalmente da China nessa questão do reagente. Totalmente mesmo. Você tem a Coreia agora trazendo vou dizer, um paralelo aí, que seria através, é um teste rápido, mas com suave nasal, bastante preciso, mas necessita do reagente também. Então você acaba, o insumo hoje, a questão padrão é esse reagente que vai identificar o teu anticorpo ou vai identificar o vírus. A tira da reação é mais simples. A tira, se você pensar o que é um teste rápido hoje, Maurício, você já deve ter feito alguma vez na tua vida um teste de gravidez. Então, sim, você 3. Tem lá... exato. É a mesma tecnologia. A exceção que no teste de gravidez você quantifica pela urina e no teste rápido a gente faz pelo material biológico que é o sangue. A gente fala tecnologia point of care, vai lá, uma gotinha de sangue, coloca no orifício que vai reagir com essa tira e com essa solução que vai identificar o vírus ou teus anticorpos. Tá. Então, na verdade, a maior questão é a falta do insumo, não da análise clínica propriamente. Não, muito pelo contrário. Maurício, eu tenho muitos amigos que fizeram, inclusive na sua clínica aí, o teste, né? E o que me surpreendeu foi saber que dentro de uma mesma família, às vezes a esposa ou o marido já tiveram e o cônjuge não. Como pode? Parte ter e parte não. Isso surpreende, né? Fica um questionamento para todos nós. Pode acontecer. Na verdade, isso pode acontecer em qualquer situação viral. A não ser que você tenha um contato muito forte com o material biológico. Vou te dar exemplo da hepatite. Você teve contato com o sangue de um infectado, a probabilidade aí de você manifestar a doença é muito grande, ou pelo menos a parte viral. Na questão da partícula, da gotícula, da saliva, o contato direto, pode acontecer. Tanto que é comum, às vezes, você ter dentro de uma casa uma pessoa gripada
tá dormindo do teu lado e você passar ileso, não faz nada e não manifestar, seja um adenovírus, rinovírus, rotavírus, qualquer um desses vírus, e de repente não ser contaminada. Pode acontecer. Algumas pessoas falam assim, mas é pela imunidade? A gente não sabe. Uma coisa que a gente notou recentemente é que o vírus ele gosta, na verdade, do sistema imunológico maduro. Tanto que você não vê a infecção em crianças. Criança. As crianças têm um sistema imunológico imaturo, então você não vê que ele não replica. Já na Tá. pessoa com sistema imunológico, que seria a pessoa saudável, pessoa jovem, saudável, pratica atividade física, tem boa alimentação, você está vendo várias infecções acontecendo. E nós imaginávamos, pelo que aconteceu na Itália e nos outros países, que aqui nós teríamos um número de idosos com, puxa, aqui vai ser, os idosos vão sofrer demais. E não é a realidade. A gente está tendo aí casos mesmo de pessoas mais jovens também infectadas e com problemas sérios aí com a evolução da doença, né? Bastante, bastante mesmo. Hoje, quando o pessoal chega no hospital, o primeiro exame, além de ser os sintomas gerais, eles fazem a radiografia. Deveria ser atomo, tá, Lu? Atomo é atomo. Infelizmente, por falta de recurso, nem todos os hospitais têm atomo ali de imediato, acaba fazendo primeiro o raio-x. A imagem na tomo que a gente começa a notar, a gente chama padrão em vidro fosco, ele é uma imagem, imagina uma consolidação, você pegou alguma coisa que é quase transparente e aquilo fica totalmente manchado. É mais ou menos essa imagem que a gente começou a identificar através do coronavírus. A diferença é que a velocidade de expansão da tomada ali do pulmão é muito grande. Você faz uma imagem hoje no cara e amanhã você repete, ele está com 50% desse padrão de vidro fosco. Ô Maurício, o pessoal tem perguntado sobre a sensação de quem está contaminado lá, já em processo de cuidados. Qual que é a sensação para quem está lá no hospital? Não é uma gripezinha, viu? Algumas pessoas vão passar sintomáticas, outros vão manifestar sintomas leves, mas não é uma gripezinha. Quem tá... Primeiro assim, pensa que você está hospitalizado, sem direito a uma visita, isolado do mundo numa condição ali ruim, né? Hospitalizado. Acho Então, que essa é a primeira dor, né, Maurício? É passar por uma situação ainda tendo que estar longe de familiar, de amigos, de tudo, né? Você está padecendo de algo e não pode ter nem a pessoa mais querida do teu lado. Então você está privado disso tudo. Acho que já é o primeiro fator aí da doença que entristece demais, o isolamento. Porque por mais que a gente esteja em isolamento social dentro da tua casa com teus entes queridos, é uma coisa. Você está em isolamento dentro do hospital, sem direito a uma visitinha, é outra. Segundo, que quando a gente fala de respiração, qualquer situação que te deixe sem a ventilação normal, sem a respiração normal, é desesperador. Sobe uma escada rápido e dá uma cansadinha, a gente já fala, nossa, me cansei. Agora vou morrer. Você imagina essa sensação permanecendo aí. Algumas pessoas levam até 6 meses para se recuperarem completamente da parte respiratória. Então não é uma gripinha, é um negócio assustador. Ele mexe com o nosso sistema imunológico e hematológico, com essa formam pequenos trombos dentro da microcirculação, na parte respiratória pulmonar. Então é uma coisa que você está tentando respirar sufocado. Meu Deus. Não é brincadeira. Ô Maurício, e o pós-tratamento? Sequelas? Algumas sequelas por isso? Não definitivas, mas os 6 primeiros meses, para quem agravou a parte respiratória, é mais complicado. Precisa fazer fisiorrespiratória, precisa fazer alguns movimentos para você expandir a tua parte, para conseguir ventilar bem o teu pulmão. Então, é uma recuperação lenta para uma virose. Né? A gente tem visto aí o dilema dos tratamentos, né? Não vamos nem citar o nome de algum tratamento aqui específico, mas a questão envolvendo os tratamentos, você acha que virou uma questão meio que politizada? Acho sim. Primeira coisa, eu acho que
a conduta médica ela não pode ser discutida de forma política. O paciente, cada paciente, ele vai chegar em uma condição, em um estado que cabe ao médico ali, no momento que está avaliando, tomar uma decisão. Eu até concordo em elaborar um fluxograma de atendimento, um protocolo, mas paciente não é receita de bolo, a saúde não é receita de bolo. Eu não posso... eu sou cardiologista, eu não trato hipertensão igual para todo mundo. Seria muito simples se eu tivesse uma receitinha pronta ali na minha gaveta e entregasse. Um protocolo único, né? Não é assim que funciona. A conduta médica, que é o que está acontecendo agora, sendo discutida por questões políticas que não deveriam. Engraçado que você não vê ele trazendo a comunidade médica para discutir o assunto. E isso começa a ser feito de forma isolada. Desculpa falar ele de forma geral da parte política. Por que a gente não está discutindo isso entre nós? Entre nós médicos, peraí, qual foi a tua melhor experiência? Como que você conduziu e melhorou? E esse caso, isso sim seria uma coisa madura para ser discutida. Agora, não adianta eu querer tampar o sol com a peneira, colocar uma solução como milagrosa, e nós estamos vendo no dia a dia que não tem milagre nenhum. O grande milagre... Aliás, se eu fosse falar em milagre, vamos aprender a lavar a mão com água e sabão. Estamos falando de um vírus que se contamina com sabão. Então, não concordo com nenhum tratamento preconizado, engessado, que fala, esse é o protocolo e tem que ser seguido e ponto final. Imagina. Não é assim com nenhuma doença, nunca vai ser. Cada pessoa é uma reação diferente para cada tipo de tratamento, né? Isso é verdade. Lógico. Então, vamos ensinar macaco a ser médico. É só dar a receita do bolo para ele e ele repete lá. Maurício, falando um pouquinho sobre equipe médica, sobre a linha de frente mesmo, né? Eu vi algumas matérias falando de quantas pessoas que se contaminaram tiveram que se afastar, outras se afastaram permanentemente, não retornaram, e muitas pediram afastamento por conta própria, por medo de se contaminar. Como está esse setor, assim? Como você vê a questão dos cuidados com essas pessoas que estão na linha de frente? Tá. Lu, eu acho que assim, independente se a linha de frente for médico, da área da saúde ou de outras áreas, eu acho que todo mundo ficou com medo. A insegurança foi para todo mundo. Então, algumas pessoas, principalmente acho que a área da saúde, enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, que tocam o paciente, eles precisam examinar, precisam palpar, precisam tocar. Essas pessoas não tem como não ter medo diante de um quadro que você não tem uma certeza completa sobre nada. Não temos certeza se adquirimos imunidade depois de uma primeira infecção, não temos certeza se criamos uma barreira imunológica para sempre. Então, eu acho que houve aí, eu vou falar não de forma pejorativa, mas uma histeria coletiva, porque a informação também chegou de forma muito histérica. E aí eu vou te falar uma coisa muito importantíssima. Se a gente não tem a confiança na informação, como que eu vou sentir segurança? Então, qualquer pessoa ficou aflita e ficou com medo de ficar na linha de frente. Sim. Usou um atestado, usou um argumento, e não dá nem para criticar. Eu acho que a maior questão aí, como que a gente está propagando essa informação? A gente só está vendo fake news. Maurício, as redes sociais, eu acho que todas, né? Eu acho que principalmente a televisão, que ela acaba entrando na casa de muito mais pessoas do que talvez uma internet. Tem alguns lugares aonde estão sempre enfatizando demais o lado muito ruim, muito trágico da situação. E isso traz um temor para algumas pessoas. Olha só, eu moro num condomínio onde tem 400 famílias. E eu estou no grupo do condomínio. E eu vejo pessoas que desde o primeiro dia não saem na porta do apartamento, com medo. E aí, quando souberam de casos que teve então, aí a pessoa está surtada de uma forma, assim, que eu acho que ela já está adoecida pelo fato de tantas informações ruins. Porque a TV não noticia mais nada além de toda a questão, né, de tragédias do coronavírus, de como está no mundo, mas principalmente no epicentro, que é São Paulo. Acho que nós aqui nos tornamos a vitrine do mundo
para a situação muito ruim que nós estamos vivendo. E as mídias colaboraram com isso. Eu acho que a questão política também, eles, de uma forma aí muito ruim, muito pejorativa, estão contribuindo muito. E esse medo, essa sensação de incerteza, ela se potencializou com tudo isso, né? Muito, muito. E Dá medo assistir televisão, dá medo ler notícias, dá medo ver redes sociais. Tá tudo muito trágico. A tragédia, ela se vende fácil, né? Qualquer notícia que leve um texto trágico, ele chama atenção e, infelizmente, é o que se vende. Eu acho o seguinte, Lu, a prevenção e a precaução, a gente não pode perder isso jamais. Eu brinco e falo, o que combate o vírus? Água e sabão. Vamos manter uma boa higienização de tudo. Se a gente começar a enxergar o ponto desse cuidado, o quanto é importante a boa higienização das mãos, a gente cuidar para entrar na nossa casa, uma série de circunstâncias, talvez nós não teríamos que nos preocupar tanto. Nós teríamos uma segurança. O fato. As notícias estão muito pesadas. As pessoas... Sabe aquela história da violência? Há 4 meses atrás, a televisão só vendia violência. Você fala assim, meu Deus do céu, se colocar na janela, vou levar um tiro. Hoje é só o Covid. Exato. E agora é só Covid. Então, primeiro, por que a gente não está dando instruções o tempo todo sobre boa higiene, sobre bons cuidados, sobre como a gente pode levar isso adiante de uma forma, entre aspas, saudável? Não, a gente precisa criar o terror. E isso está acabando. Se você olhar o índice de depressão e de suicídio, o suicídio aumentou 1% desde a pandemia. Você começa a olhar e falar, não vale a pena viver, o mundo está acabado. Está acabando, né? Exato. Ô Maurício, o cuidado da máscara, que no começo não era para usar, depois passamos a usar, agora é obrigatório usar. Perfeito. Como que é isso aí? Realmente ela evita todo o contágio? Ela vai ser a nossa, vamos supor assim, ela vai ser nosso material de uso contínuo? O que você me fala? Vai virar moda, né? Dá para desenvolver uma coleção? Infelizmente, eu não quero isso. Olha só, eu acho que a máscara nesse momento é importante, sim. A gente tem uma situação. Quando você espirra, mostra-se que o teu espirro chega a atingir até 200 metros em pequenas partículas. Então, acho que nesse momento que a gente não tem um conhecimento total do vírus, como ele se propaga, a gente sabe que a velocidade de propagação, o contato direto é uma forma, mas eu acho que é válido essa medida preventiva. Ainda que muitos sejam contrários, digam que não, eu fico ali, contamino, etc. Tudo bem. Mas se eu tiver e estou usando a máscara, eu tenho certeza que eu estou evitando uma propagação maior. E isso é inquestionável. Agora, pode falar. Não, pode terminar. Agora, claro que o manuseio, às vezes a gente baixa sem querer, às vezes dá coceira, a gente enfia o dedo e coça, a gente acaba tendo um uso irregular e contamina. Mas falar que não é uma ferramenta preventiva não é verdade. Ajuda bastante, sim. Ô Maurício, no começo só tínhamos as máscaras descartáveis. Hoje, praticamente todo mundo anda com as máscaras de tecido. A proteção é igual? Não, sem dúvida que não. Tanto Qual que para hospitais e clínicas a gente usa a chamada tripla face, que ela é um filtro. Ela tanto impede que saia, que também entre. Ela consegue fazer a troca dos gases na respiração, mas ela acaba filtrando. Então, assim, não é tudo igual. O tecido, ele não tem uma proteção tão abrangente. O que ele vai segurar é a partícula que sai de você. Então, eu tô ali transmitindo, vai evitar. Mas não é um filtro, não. Ela não é uma barreira protetora. E, infelizmente, como faltou insumos, teve que liberar. Foram para o tecido, é verdade. E falando ainda dessas máscaras, tanto a descartável quanto a de tecido, qual que é o tempo que as pessoas devem estar, sei lá, trocando, higienizando, jogando fora, usando outra, lavando? Se for a descartável comum, nós deveríamos trocá-la de 3 em 3 horas. For descartável mesmo. Aí você tem o modelo N95,
que você tem uma duração aí de 7 até 10 dias. Se você manusear adequadamente, você pode utilizá-lo até 10 dias. Mas a descartável, nós deveríamos estar trocando de 3 a 4 horas. A de tecido é lavar todo dia ou usar a cada tantas horas trocar? Que você acha? Embora a gente não tenha estudos específicos, mas qual que seria a recomendação? Eu brinco o seguinte, né? O tecido é tua roupa. Hoje você andou com a tua roupa na rua, tudo chegou em casa, você vai utilizá-la no dia seguinte, você vai colocar para lavar e vai pôr uma limpa. Uma nova, né? A máscara é a mesma coisa. Você está exposto ao ambiente, ela está sendo contaminada. E o tecido não é um filtro, ele não tem uma barreira ali para segurar as impurezas do ar. Legal. Maurício, você sabe que eu sou da área do comércio, né? Eu Como sei. muitos amigos, todos aqui, ó, que tem muita gente que vai nos acompanhar, tem alguns que não puderam no horário, mas falaram, Lu, você tem que perguntar do retorno. Vamos lá. O que eles têm perguntado? Pensando num retorno do comércio, primeira pergunta é assim, você acha possível esse retorno neste momento? Essa é a primeira pergunta. Tá. A próxima é, se retornarmos, como que nós vamos ter que proceder com os cuidados? Perfeito. Eu vou responder a primeira, o retorno, de um tema que a gente já até falou. Hoje, o assalariado que depende do transporte público, que precisa desse trabalho, ele também depende de um sistema público de saúde. Então, a partir do momento que essa velocidade de propagação do vírus for muito alta, essas pessoas elas não têm assistência médica nenhuma. E esse é o primeiro problema do retorno ao trabalho. É claro que é uma preocupação econômica, não tenha dúvida, está todo mundo desesperado, gente perdendo emprego, empresas tentando fazer de tudo para evitar demissões, tentando voltar numa rotina normal. E é uma preocupação que também é válida, mas o retorno precoce ele pode ter um custo muito alto, principalmente para aquele que já não consegue um acesso à saúde adequado, que já tem, quando precisa de um especialista, demora 2, 3 meses, precisa de uma cirurgia, leva-se 1 ano. Então, essa pessoa, a gente vai ver morrendo na porta de um hospital. É um preço muito alto para se pagar. E é esse momento que a tomada de decisão é muito difícil. A gente tem que olhar de um aspecto muito grande. Não adianta a gente achar uma coisa muito importante. O brasileiro não deve olhar essa situação como um problema do nosso quintal. Esse problema não é político, esse problema não é do nosso quintal, esse problema é mundial. Não adianta a gente ficar comparando, mas o tal estado não tem, tal. Gente, o problema foi mundial. Tá todo mundo na mesma situação, refém da mesma situação. Agora a gente tem que pensar o seguinte: tem alguma maneira de eu poupar vidas? Ou pelo menos garantir o acesso para todo mundo? E aí a gente pode falar assim, vamos pensar num retorno que seja adequado, que as pessoas vão ter pelo menos a garantia de uma assistência médica. Então, primeiro momento, o retorno, eu acho, esse é o maior fator, o agravante. A gente garantir que as pessoas que vão precisar da assistência tenham assistência. Segundo, quando que eu acho que daria para fazer esse retorno? A gente vai ter que ter uma coisa chamada assim, ó, diagnóstico diferencial. Quem vai estar gripado por influenza no próximo mês e quem vai estar com coronavírus? Vamos ter recurso para fazer isso? Se a gente tiver recurso para fazer essa triagem, esse rastreamento, a gente pode abrir a porta do comércio. Agora, se eu não tiver recurso e estou lá levando problema para tudo quanto é lado, sem saber se é uma coisa ou outra, tratando de forma inadequada, aí é complicado demais. Entra numa... Desculpa, pode falar. Maurício, deixa eu te fazer uma pergunta. Dos testes realizados, a gente percebe que quem fez aí também pelo particular, quase que 50%, 40%, 50%, não sei exatamente se você sabe esse número. Quanto por cento das pessoas que fizeram o teste já estão, entre aspas, imunizadas? Você vai ficar em choque. 5%. 5% estão imunizadas? Né? Digamos que nós fizéssemos teste para todo mundo. Quem está imunizado, teoricamente, poderia retornar ao trabalho, à vida normal, entre aspas, né? Com os cuidados, mas eles poderiam estar voltando ao trabalho? Teoricamente, sim. O problema houve agora o questionamento se nós realmente ficamos imunizados depois do contato.
E esse questionamento, o recente estudo, inclusive teve uma publicação feita pela Universidade Federal do Rio, nos deixa em dúvida, porque dos testados, tiveram 30% que não fizeram barreira imunológica depois do contato. Então, é um número bastante alto. E quando você fala hoje qual seria o percentual dos testados, e já que a gente poderia considerar aptos, 5%. É muito pouco. E mesmo, se a gente pensasse na história do rebanho, quantas pessoas precisariam estar contaminadas para a gente ter uma margem de segurança? Bom, estamos falando de 50%. Mas vamos ser o mais otimista. Vamos dizer que a gente atingisse 20% a 30%, a gente já teria aí um caminho bom a ser percorrido. Estamos longe disso. A única solução que eu vejo para um retorno normal do Brasil e do mundo todo é a vacina. Não vejo outro caminho a não ser imunização. Que o Brasil é um país de excelência nas imunizações. Nós conseguimos erradicar uma série de doenças do Brasil por vacina, né? Com a vacina. Olha que incrível. Ô Maurício, então pensar num retorno aí do lado do comércio. Porque o que é a grande questão, Maurício? Eu publiquei até um vídeo essa semana das pessoas dentro do Carrefour, que estava lotado de pessoas fazendo compras, que inclusive aumentou suas áreas de venda. Agora eles estão vendendo roupa, sapato, todas as necessidades que não estão permitidas nas ruas abrirem. E tinha aglomeração de pessoas, todos com máscara, mas nenhum cuidado se aquela roupa que foi experimentada ou não vai ir para um processo de quarentena para que não seja contaminada. Enfim, eu acho que não está tendo esse cuidado com as coisas como deveria. Mas se uma rede como um supermercado pode, a rua, tomando os cuidados devidos, ela também não poderia? Sim, tomando os cuidados devidos, sim. É essa consciência e esse grau de maturidade que as pessoas precisam ter. Então, concordo com você. Poderia, mas as pessoas precisam ter a maturidade. Nós fomos fazer um teste, fizemos teste numa família, acho que de 6 ou 8 pessoas, e todos positivaram. E, de repente, um rapaz jovem nos chamou para dizer que, olha, eu preciso confessar, eu não usei máscara, nós temos um sítio onde eu estou fazendo festa com todo mundo, fiquei sintomático, não quis contar para minha família e, na verdade, contaminou todo mundo. Então, é muita falta de maturidade, com tanta informação hoje disponível. E é isso que eu acho que precisa ter. Se as pessoas tiverem a maturidade, a consciência, eu acho que dá para retornar muita coisa normal. O duro é o seguinte, você afrouxa um pouquinho, as pessoas perdem o rumo, perdem a linha. E aonde você fica, nesse momento, o medo. O doutor Maurício tem uma pergunta aqui. A Catarina está perguntando, gostaria de fazer uma pergunta. Você disse que 30% não responderam à imunização. Sendo a vacina o vírus enfraquecido, teriam pessoas que a vacina não teria efeito? Sim. Quem que perguntou, que eu não vi o nome? A Catarina Cecília, minha filha. Catarina Cecília. Minha futura médica, doutor. Tristemente vai acontecer. Tem acontecido. Pessoas que não estão, que tiveram contato, positivaram no início e depois não fabricam anticorpos nenhum. Isso, por enquanto, a gente está considerando uma exceção, mas é uma realidade. Acontece no nosso meio, como exceção, você vai imunizar uma pessoa contra hepatite, você vai lá titular e ela não tem nenhuma carga viral. Então, acontece sim. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já houve algum caso de recontaminação no mundo, não? Não que tenha sido publicado. Documentadamente, não. Existe a suspeita, mas não. Tá. Maurício, a gente sabe que são assim muitas questões envolvendo tudo isso. Vamos perguntar. Numa possível retomada, a gente sabe que a gente não vai se livrar desse vírus tão rápido. Eu acho que ele vai permear a nossa vida por bastante tempo até acharmos uma vacina que realmente seja eficaz a isso. Você acredita? O brasileiro sempre foi do toque, do abraço, de estar junto, de fazer festa. Nós estamos vendo pessoas fazendo festa mesmo na quarentena, principalmente os jovens.
Que, assim, Verdade. como eles são meio... não são do grupos de risco, se eles acham que podem, uma boa parte, e eu acho que eles se colocam em risco. Você acha possível a gente perder esse medo do contato nessa retomada? Porque eu tenho visto Ah, pessoas assim, olha, andando na rua, quando vê que o outro está vindo de frente, atravessa. nós somos um país caliente, né? O brasileiro é país tropical, não vai perder, acho isso jamais. Eu acho que a gente pode começar a ter uma precaução, uma situação ou outra. Talvez quando você sentar numa cadeira do cinema, vai ter algumas medidas. Mas o toque, o brasileiro é acolhedor, o brasileiro ele tem esse lado afetivo, que eu não acho que vai perder isso, não. Acho que é muito pelo contrário, acho que nós estamos sentindo falta disso. O brasileiro é carinhoso. Então, É, eu tenho filhos e, poxa, eu fiquei longe deles algumas semanas aí no isolamento. Coisa mais uau. horrível do mundo. Eu sabia que eu tinha que ficar isolado deles, estou na linha de frente, tendo contato com pessoas contaminadas, mas a minha vontade era correr lá, dar um abraço, beijar, pegar. É. Então, acho que essa cultura é muito enraizada. Nós não vamos perder isso jamais. Ai, tomara. Minha esperança é que Não. realmente a gente encontre essa questão para voltarmos, pelo menos do lado afetivo, de não ter medo de encontrar pessoas, né? De abraçar, de estar junto, de Lu, comemorar. sabe as notícias que eu queria ver na televisão? Que o brasileiro se reinventou, que o brasileiro está sabendo lidar com essa situação, que o brasileiro está descobrindo uma outra forma de viver. Eu acho que daria para transmitir tanta coisa positiva, mesmo diante de um cenário horrível, mas, poxa vida, nós nos reinventamos nessa pandemia de uma forma que foi Todos. impressionante. Impressionante. Verdade. Eu não vi ninguém de pernas pro ar. Eu vi gente trabalhando muito mais e de Sim, forma muito mais consciente. Tem uma é pergunta verdade. aí. A mídia em A- partes não está falando a verdade. Como nós vamos lutar contra isso? Como que ela chama? Leide? É, Leide, isso. Leide, a mídia nunca falou a verdade, né? Uhum. A notícia que se vende é a mentira, é É o aquilo que gera, desespero, né? é o desespero, é o que gera medo. Então, eu acho que a conscientização de tudo, quando a gente tem informação e consciência, essa é uma arma que ninguém te rouba, que ninguém vai poder falar contrário. Infelizmente, nós temos uma cultura ainda de novela, infelizmente, nós temos uma cultura ainda de ver notícias através do WhatsApp, a gente não esmiuça, a gente não vai lá investigar, conhecer o cerne da questão. É. Então, isso precisa mudar. E eu acho que esse momento também é positivo para isso. As pessoas começaram a se dar conta que, opa, peraí, tô sendo um cordeirinho aqui, sendo guiado para um lado e para o outro, diante de uma situação que não é verdadeira. Estou indo para o abate aqui, estão me dizendo que eu estou indo ali para a lagoa. É, Ô, é, Maurício, pode ó, falar. nós já estamos há mais de 60 dias em quarentena, né? Em afastamento social. O que, que era a minha sensação? No começo, aquela questão, olha, é desesperador, vamos realmente ficar afastados, vamos ver o que aconteceu. Só que conforme vão se passando os dias, as pessoas vão tendo a sensação de que, eu já fiz a minha parte, deixa eu voltar a fazer alguma coisa, a sair. Você acha que o afastamento social, que nem agora a prefeitura tomou uma decisão de antecipar os feriados, para que exista, né, esse afastamento aí, para que de alguma forma se contenha alguma coisa. Isso realmente traz, assim, efetivamente traz resultado? Não, não, efetivamente não. Eu acho que isso aí está sendo uma medida mais política para tentar, talvez, em médio prazo, segurar uma questão econômica do que propriamente uma medida com uma resolução efetiva. Não vejo nenhum sentido. É a mesma situação de você faz um rodízio de carros com transporte coletivo abarrotado. Absurdo. Absurdo, sem sentido nenhum. Então, Nós vamos não. ter, eu acho que nós vamos ter o resultado disso nas próximas semanas, doutor. Exatamente, exatamente. É. Então, não vejo nenhum sentido na antecipação desses feriados, muito pelo contrário, eu acho que foi uma medida em vão, mas, sei lá, não vejo nenhuma questão técnica envolvida ali para falar isso tem um amparo técnico, isso vai ajudar, isso vai achatar nossa curva em tantos por cento. Não vi nada disso.
Eu tô vendo ações isoladas sem ter um comitê. Sabe aquela situação assim, ó, sala de crise? Cadê a Vão sala de crise? tentando, né? Por experimento, não é por índice, é por experimento. Pô, por que nosso país não tem uma sala de crise com equipes técnicas discutindo de forma ampla, entendendo cada situação de forma regional? Não, estou vendo medidas sendo tomadas num desespero, aí perde-se novamente. A população está perdendo a confiança. Volto a falar, se você não tem, nesse momento, confiança em quem dirige, seja um Estado ou seja um país, pô, fica difícil. Em qual informação eu vou acreditar? Se supõe que para eu governar, eu tenho que ter uma equipe técnica que me ampare nas tomadas de decisões. Aí eu vou lá, solto uma medida de um rodízio e vejo que isso aí foi um tiro no meu pé, na semana seguinte tiro. A população fica muito refém. E aí entra Sim. nesse momento a oportunidade das fake news e aí Sem você se afunda de credibilidade, vez. né? Sem credibilidade. Maurício, a Catarina está perguntando também sobre o teste da vacina. Sendo feito em um prazo tão curto, como saber se não vão ter os efeitos colaterais? A vacina, na verdade, como ela mesmo comentou, é um vírus morto, né? A partir do momento que eu estimulo, na verdade, ali o meu sistema imunológico a criar uma barreira, dificilmente uma vacina vai ter uma reação tão forte adversa. Você pode ter alguns efeitos colaterais, mas não assim de longo prazo que pudessem trazer um prejuízo. Não você inoculando um vírus morto no organismo. Na verdade, você só cria realmente essa janela imunológica. Tá. Maurício, você com as clínicas, né? O meu doutor aí, que parabéns pelo trabalho. Eu acho que vocês criaram um modelo de atendimento essencial, principalmente com acesso a algumas consultas a baixo custo. Isso é muito importante para a comunidade. Como tem sido o atendimento nas clínicas? Olha só, você sabe que aquilo é meu amor, né? Aquilo é um projeto muito, muito pessoal. Eu comecei esse projeto pensando no doente mesmo. Eu queria que o foco fosse programas voltados ao hipertenso, ao diabético, ao cardiopata, ao obeso, a tudo que aquilo que a gente chama de doença crônica. E foi um projeto muito legal. É um projeto que eu me dedico, que eu atendo, você sabe disso, eu sou linha de frente lá. Sim, sou sua Gosto, paciente. exato, gosto de atender lá, amo. Mas houve um medo muito grande da população, um medo das pessoas, e que a gente entende, a gente até disponibilizou links de telemedicina para não deixar o paciente sem assistência, sem o acompanhamento, principalmente renovação de receitas, mas houve um temor, sim, até por parte também dos profissionais que estavam ali na linha de frente. Sim. Então, a Mas gente tentou. tá tendo atendimento por telemedicina? Tá, a gente disponibilizou. Não deixamos nossos pacientes sem assistência. Lu, eu vou Que pedir um segundinho bacana. para pôr só o carregador, porque senão vai acabar Tá. aqui minha bateria. Só um Deixa eu te segundinho. falar. Pode falar. Nós Pode vamos falar. ter mais. Lu, Voltamos voltou. aqui. Achei que tinha caído a ligação. Joia. Eu também. Ô, Maurício, nós vamos ter alguns minutinhos aí para as nossas considerações finais. Ó, desculpa, acho que Ok? eu não estava te ouvindo. Imagina. Agora voltou. Acho que nós vamos ter mais uns 5 minutinhos aí para as nossas considerações finais. Vamos lá. Enquanto médico, cuidador de saúde e uma pessoa assim que eu vejo que tem um lado humano muito aflorado, que eu acho isso essencial para quem faz a escolha da medicina, quais são os seus conselhos para esse momento que nós estamos vivendo? Porque assim, nós estamos vivendo um momento onde nós não estamos sabendo nem o que estamos passando e nem tampouco o que será depois disso. Quais são os seus conselhos para nós aí? Posso falar mudanças de valores? Deve! Eu acho que esse é o maior conselho. A gente precisa mudar, fazer uma mudança, uma reflexão sobre os nossos valores e entender o maior valor, que é o valor de vida. Se a gente não entender a importância disso,
Não é o material, não é o teu nível socioeconômico, o teu status, o que você tem, sim o que você é. Eu acho que é um bom momento agora para essa reflexão e essa maturidade. A gente fala sobre religião, sobre espiritualidade e uma série de coisas, mas no fim a gente se mata, corre no dia a dia atrás do recurso material. Eu acho que esse momento é um bom momento para a gente ter a conscientização desses atos. E falar, peraí, como é simples estar com meu filho, como é simples olhar o dia, agora a gente tem vontade de sair e olhar para o céu. Nunca se Então, postaram tantas fotos de pôr do sol. É um índice. exatamente. Então, É. está na hora da gente começar a valorizar as coisas simples, saber viver um pouquinho sem tanto apego, com desapego, mas o desapego da coisa material e o apego na essência do ser humano. Todo mundo fala, nossa, o mundo é complicado, o mundo é isso, o mundo é difícil. Meu, o mundo é uma maravilha. Tom, o mundo é uma maravilha, é tudo. Eu amo as pessoas, eu amo viver, eu amo cada dia. Eu acho que a gente tem que começar a dar valor nessas pequenas coisinhas, nas coisas mais simples que nós não palpávamos. E essa quarentena nos ensinou a palpar isso daí. É verdade, Maurício. Eu acho que logo de início as pessoas pensaram, eu tenho que estar junto com a minha família e me proteger. E, na verdade, são os mandamentos muito básicos, né? Cuidar de nós, estar próximo de quem a gente ama. E nesse momento, eu ouvi uma frase do Pondé que eu achei incrível, meio absurda, mas incrível. O vírus democratizou o mundo. Né? No momento Exato. de um afastamento social, estávamos todos na mesma situação. Na mesma situação, na mesma condição. E não sei, eu acho que isso vai trazer uma maturidade muito, muito grande. Uma experiência ruim, mas que vai trazer um nível de maturidade, de escolha daqui para frente muito diferente para todos Verdade. nós. Maurício, tem uma perguntinha aqui que você acha que a curva em São Paulo ela cai quando? Vamos lá. Eu acho que se a gente conseguisse, novamente eu falo, isolar o que vai ser daqui para frente, do mês de junho e julho, o que é uma influenza e o que é um Covid, vai ser um caminho bom para a gente entender se a curva está caindo ou não. Sem esse isolamento, eu acho que a curva não cai, pelo menos nos próximos 30 dias. Uau, tá. Então, o próximo passo é continuarmos em isolamento, lavando as mãos constantemente. Olha que legal, a Leide escreveu aí. Eu que sou ribeirinha, sei bem o que é isso. A vida nos dá uma chance todos os dias. É verdade, Leide. E a gente todos os dias ganhamos 24 horas, nada mais, nada menos. Mas, por incrível que pareça, nós vivemos em duas ilusões, né? Duas bolhas. O passado e a bolha do futuro. A gente fica projetando coisas, almejando coisas, olhando, imaginando um futuro lá distante, ou a gente fica trazendo o passado, aquilo que não foi, aquilo que deixou de ser. Mas a verdade é que na vida a gente só tem esse presente momento, que é o agora. Presente, que é o Exato. presente, é verdade. A gente não tem 5 Maurício, minutos a mais ou menos. é verdade. Olha, nós temos 2 minutinhos que o Instagram já avisa pra gente. Eu Tá, quero Jó. te agradecer imensamente. Muito, muito obrigado por compartilhar com a gente da sua experiência, das suas informações, né? E desejar assim, muito sucesso, muitas felicidades para você, para toda a sua equipe, para as pessoas que estão envolvidas aí. Mais do que nunca, nós precisamos de vocês. E dizer que assim, ó, eu comecei essas lives como uma forma da gente levar informação para as pessoas. E está sendo muito gratificante quando as pessoas falam, poxa, que legal que foi. Então, eu não descarto a possibilidade de eu te chamar novamente num outro momento. Vai ser um prazerzaço, foi muito legal. Obrigado pelo Legal. carinho de todos. E tô aí. Pode chamar que a gente dá um jeito. A gente dá uma. Maravilha. Maurício, meu doutor, tem a página no Instagram, né? Que o pessoal pode conhecer aí também. Tá, e aí seguir vocês, e aí você tá sempre lá, né? Pode seguir, precisando, a gente está sempre lá. O meu doutor é um coração de mãe. A gente Que abraça todo legal. mundo.
Pode entrar lá, é www.meudoutor.com.br. Maravilha. Obrigada mais uma vez. Nós estamos encerrando, então. Até a próxima. Pessoal, beijão para vocês. Obrigada. Obrigado Valeu. por tudo. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal, por todos vocês que nos acompanharam. Até a próxima. Valeu, Lu. Beijão. Obrigado. Tchau, Obrigado, obrigada. Tchau, tchau.